Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais esta aula de filosofia. Hoje nós vamos estudar, na nossa aula de número 36, sobre Nietzsche, Freud e a filosofia, segunda parte desse assunto que nós estamos trabalhando. Antes de darmos continuidade, quero lembrá-los de acessar o Google Classroom para realizar a atividade e assim garantir a presença, ok? Na aula de hoje, então, nós vamos tentar descrever em linhas gerais o conceito de vontade de poder de Nietzsche. Outro objetivo é articular a filosofia de Nietzsche com a psicanálise de Freud. Lembrando então daquilo que você viu na aula anterior. Na aula anterior, nós já estudamos um pouco sobre Nietzsche, Freud e a filosofia, foi a primeira parte. Nós vimos lá que para Nietzsche a vida é o critério da pertinência dos conhecimentos. Os conhecimentos são importantes para a nossa vida na medida em que eles são utilizados para a nossa vida, para a gente viver melhor e não o contrário. A valorização da corporeidade é muito importante no pensamento nietzschiano. Nietzsche valorizou o corpo. Para Nietzsche, tudo que existe é corpo. Isso que a gente demora para reconhecer na visão dele. É uma visão mais amadurecida para ele. O consciente e a racionalidade são secundários. E nós vimos também que existe a possibilidade de relação com o pensamento de Freud. Então aqui temos um primeiro exercício. O ponto em comum entre a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud é, alternativa A ideia de que o mundo é fenômeno de um princípio racional, ou alternativa B, a ideia de que a consciência surge a partir daquilo que é inconsciente e irracional. Voltamos já com a correção.
Já estamos de volta. Vamos ver então se você acertou. O ponto em comum entre a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud é a ideia de que a consciência surge a partir daquilo que é inconsciente e irracional. Então, se você marcou a alternativa B, meus parabéns, você acertou. E isso é o resumo da aula anterior. Então, vamos começar a tentar entender o que é a vontade de poder segundo Nietzsche. Então, a vontade de poder, também chamada de vontade de potência, é um conceito central na filosofia nietzschiana. Essa ideia de vontade de poder se origina do conceito de vontade de Schopenhauer. Lembrando, um resumo breve do que é a vontade para Schopenhauer, então. Na obra O Mundo como Vontade de Representação, Schopenhauer define que a essência de tudo que existe é a vontade. O que ele está querendo dizer com isso? Toda a natureza que está ao nosso redor, nós mesmos, todos os objetos que nos cercam, na verdade, no fundo, são uma única coisa, vontade, diz o Schopenhauer. Por isso que o nome do livro dele é O Mundo como Vontade e Representação. O mundo, lá no fundo, na sua essência, no cerne, no centro, ele é vontade. A vontade, para Schopenhauer, é uma força cega, irracional e inconsciente que se manifesta no nosso corpo. Então essa vontade, que é a essência de tudo que existe, ela não é uma vontade que é regrada por uma inteligência, ela não é direcionada pelo conhecimento, por um objetivo último. Essa vontade, ela é uma vontade originariamente sem conhecimento. É uma vontade inconsciente, cega, que não tende a nenhum objetivo último. É uma vontade inconsciente. Para Schopenhauer, a música seria a manifestação mais visível da vontade. Uma das manifestações em que a vontade aparece como ela é, numa sinfonia, numa música, a música que você gosta de ouvir. Aquilo que nós ouvimos, aqueles sons ordenados, são uma das várias manifestações da vontade. Nietzsche formula o conceito de vontade de poder para substituir o conceito de vontade de Schopenhauer. Para Nietzsche, vontade de poder é o princípio unitário e imanente do mundo. Tudo é vontade de potência para Nietzsche. Então significa, o que a gente quer dizer com princípio unitário? Que o princípio de todas as coisas é uma coisa só. Lembra-se lá daquele princípio que os filósofos pré-socráticos buscavam? Para Tales era a água, para Anaxímenes era o ar e assim por diante. Então aqui tem uma ideia parecida. O princípio unitário para Nietzsche é a vontade de poder, no sentido de que tudo que existe na natureza, inclusive eu e você, somos vontade de potência ou vontade de poder. Vontade de poder. Tudo que existe quer exercer domínio, poder, controle sobre algo. Então aqui temos um exemplo do mundo natural. As plantas carnívoras, elas abrem lá a sua boca e ali elas atraem um inseto com aromas, com uma cor bonita. E esse inseto, então, quando chega ali, ele está prestes a ser dominado, a ser aproveitado por aquela planta. E tudo segue esse mesmo princípio na natureza. Aqui é uma das diversas manifestações da vontade de poder. A vontade de poder, para Nietzsche, está dividida em forças singulares. Então, toda a natureza ela é um conjunto de forças. Essas forças se reúnem nos diferentes objetos que compõem a natureza e formam vontades de poder opostas. Então, a vontade de poder ela é tomada em dois sentidos. O mundo, considerado como um todo, é vontade de potência, mas cada objeto que existe no mundo também é uma vontade de potência. Eu sou uma vontade de potência ou vontade de poder, você é outra. A planta carnívora é outra, todos os objetos que você tem aí na tua casa são vontades de poder também. Em cada um de nós
há uma vontade de poder constituída de forças. Então, a vontade de poder, ela é a reunião de forças que muitas vezes se opõem. Ah, professor, são as forças físicas, então a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo? Não, na verdade são forças que antecedem a física. As forças físicas são manifestações dessas forças que constituem a vontade de poder no pensamento de Nietzsche. Para Nietzsche, a vontade de poder é ao mesmo tempo una, porque ela é uma coisa só, mas ela também é múltipla, porque ela se desdobra nos vários objetos que existem. Então aqui temos mais exemplos aqui da manifestação da vontade de poder. Uma aranha que constrói a sua teia para prender nessas teias os objetos, os animaizinhos que ela vai utilizar para se alimentar. Isso é vontade de poder. O vírus, né, aqui tem a imagem do coronavírus, ele quer atacar as células do corpo, ele quer se apoderar de uma célula. É isso que faz o vírus. O camundongo, ali, acho que é o hamster, né? O hamster se apropriando do seu alimento. Isso é vontade de poder. Vontade de poder é se apropriar de coisas, é exercer poder, exercer domínio sobre o que está ao seu redor, afirmar a si mesmo. E essa afirmação de si também é muito vista no esporte. Então ali tem uma representação de judocas, tem uma brasileira ali inclusive. Quando a gente está numa luta, numa competição, num jogo, num esporte, no mundo do trabalho, no mundo dos estudos, ali existe vontade de poder. E quando a gente consegue vencer os nossos obstáculos, é quando a gente consegue afirmar a nossa vontade de poder. Outro exemplo da natureza, né? Os buracos negros. Os buracos negros que sugam para dentro deles toda a matéria que existe, toda a energia que existe também. Tudo que se aproxima ali do horizonte de eventos é capturado pelo buraco negro. O buraco negro é uma vontade de poder. Ele quer se expandir. Ele suga tudo que está ao redor dele, inclusive a luz. Por isso é chamado de buraco negro. Aqui temos então um segundo exercício. O que é vontade de poder no pensamento de Nietzsche? Defina este conceito com suas próprias palavras. E voltamos já com a correção.
Voltamos. Vamos ver como é que ficou sua resposta? O que é vontade de poder no pensamento de Nietzsche? Defina este conceito com suas próprias palavras. Uma resposta possível, então, seria a seguinte: vontade de poder é aquilo que o mundo é em sua totalidade. Todas as coisas são vontade de poder no sentido de que tudo o que há na natureza quer afirmar sua existência, dominar, exercer poder, atingir toda a sua potencialidade, exercer controle e assim por diante. Se a sua resposta ficou parecida com este modelo ou ficou um pouquinho diferente, não tem problema, tá? Tá ótimo. Isso daqui é apenas uma orientação. Agora vamos continuar então a entender o que é o conceito de vontade de poder. A vontade de poder é, em nós, um conflito, uma guerra interna entre forças opostas. Então, esse conflito ele não está expresso somente na disputa entre os diversos objetos, os diversos indivíduos que compõem o mundo natural. Por exemplo, a disputa entre a aranha e o mosquito. A aranha que consegue capturar o mosquito em sua teia. Essa disputa também ocorre dentro desses próprios indivíduos. Então, dentro da aranha existe um conflito. Dentro do mosquito existe outro conflito. Dentro de mim existe um conflito, assim como existe um conflito dentro de você. Todas essas vontades de poder que existem na natureza são conflituosas, porque são compostas por forças opostas. As tendências mais fortes, elas tendem a predominar sobre as mais fracas. E essa reconciliação provisória aparece como unidade. Então, quando uma tendência que existe no nosso organismo, ela consegue superar outras tendências, então é o momento em que essa tendência vai, digamos assim, direcionar, vai orientar o nosso corpo, a nossa vida em uma direção específica. Só que é sempre uma conciliação provisória. Pode ser que outros impulsos, outras forças se reúnam, né, para derrubar essa tendência que está lá exercendo esse controle. Então, é sempre uma conciliação provisória, temporária. Não quer dizer que vai continuar do jeito que está para sempre. Por isso que a gente muda, né, de acordo com Nietzsche. Aí aqui a gente já começa a relacionar mais com o pensamento de Freud. Freud e o id, né? Para Freud, o id, ou isso, é o âmbito da mente em que os vários impulsos lutam para serem realizados. Então nós estudamos isso na aula do professor Luiz Henrique. Nós vimos lá que, para Freud, o id seria aquela área da nossa mente em que existem diversos impulsos. Esses impulsos que originam os nossos desejos. E isso é importante, porque está muito relacionado com o pensamento de Nietzsche, né? Que para Freud existem vários impulsos atuando lá no nosso id, e não são impulsos harmoniosos, são impulsos que estão em conflito entre eles mesmos. Então os nossos próprios desejos são contraditórios de acordo com Freud, né? A gente quer uma coisa, mas também quer outra. Então, alguns impulsos são assimilados por outros impulsos para assim obterem satisfação. Então, ali, um lembrete. O que é impulso? Impulso é uma força que surge do nosso próprio organismo e direciona ao prazer. Então, tanto para Nietzsche quanto para Freud, os impulsos se originam no organismo, na biologia, no corpo, né? Então, pode acontecer que um impulso ele acabe sendo assimilado por um outro impulso que é mais forte, que tem mais urgência para ser satisfeito. E quando isso acontece, esses impulsos que são mais fracos ficam submetidos. Um impulso contraria o outro, né? Nossos desejos são contraditórios. Então aqui o Freud coloca, por exemplo, os conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte, que é um exemplo de uma contradição de impulsos que ocorre no nosso id. Existe a pulsão de vida, de acordo com Freud, que seria o Eros, Eros que é uma figura da mitologia grega, né? E existe a pulsão de morte, outra figura da mitologia grega. Então dentro de nós existe um impulso
que nos direciona para atitudes criativas, e existe outro impulso que nos direciona para atitudes destrutivas. E é por isso que muitas satisfações que nós podemos obter no mundo são satisfações geralmente acompanhadas de alguma medida de desprazer. A gente não consegue ter uma satisfação plena, de acordo com essa visão de Freud, porque sempre quando eu consigo, digamos assim, dar vazão a um impulso, eu consigo algo que eu queria, algo que eu desejava, muitas vezes eu estou negligenciando uma outra coisa que eu queria também. Daí que vem esse desconforto, né? Então, por isso que todo o prazer que a gente pode desfrutar em vida, muitas vezes ele acompanha uma certa medida de desconforto. Daí aqui tem um exemplo lá do que seria o impulso Eros e o impulso Thanatos. O impulso Eros, ou o impulso de vida, seria o que a menina faz ali na imagem, né? Ela está construindo um castelo. Aí o impulso de morte, que é o impulso destrutivo, é o que o menino está prestes a fazer. Provavelmente é o irmão, né? Ele está prestes a destruir o castelo que a menina construiu. Só que acontece o seguinte, no pensamento de Freud, o impulso da destruição e da criação estão dentro de nós. Até por isso que muitas vezes uma criança constrói um castelo de areia, ou ela brinca com aquelas pecinhas do Lego, né? E ela faz ali uma belíssima construção, e isso é prazeroso para ela, construir algo, elaborar algo. Mas também é prazeroso para ela destruir aquilo que ela construiu. Então é um prazer que pode ser encontrado na destruição ou na criação. Então são impulsos contraditórios que estão em conflito dentro de nós mesmos. Agora o exercício número 3. Cite exemplos de situações em que há conflito entre os nossos desejos. Voltamos já para a correção.
Já estamos de volta. Vamos ver que exemplos que você conseguiu citar? Então, cite exemplos de situações em que há conflito entre os nossos desejos. Olha só o que você poderia ter pensado, né? Você poderia ter pensado naquele momento em que você chega na confeitaria, na panificadora, na padaria e que a tua mãe disse para você, vai lá e compra uns pãezinhos e eu vou te dar um dinheirinho a mais para você comprar uma coisa que você gosta. Ó, que momento delicioso. Só que é um momento que nos coloca numa situação de angústia, porque aí vem o conflito. Você chega lá na vitrine da padaria e tem um monte de coisa que você gosta. Né? Você gosta daquele docinho, você também gosta daquele docinho de amendoim, daquele de chocolate, só que o teu dinheiro não é suficiente para todos, você vai ter que fazer uma escolha. E às vezes escolhendo um desses docinhos, você vai estar tendo que abrir mão de uma outra coisa que você também queria. Então é uma situação de conflito. Ou, por exemplo, quando a gente vai assistir um pouco de televisão e daí em 2 canais diferentes está passando um filme, uma série, um desenho que a gente gosta. Né? Daí você vai ter que escolher entre 2 coisas que você gosta. Né? Tá passando lá um desenho animado muito divertido e no outro canal está passando um filme, o teu filme predileto. Daí é um momento de conflito também. E esse conflito, ele surge porque dentro de nós os impulsos se contrariam, né? Eles não são harmoniosos. Aí aqui mais algumas relações entre Freud e Nietzsche, então. O Freud, ele escreve um livro chamado O Mal-Estar na Civilização. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud fala sobre como a vida social é baseada em renúncia dos desejos. Freud descreveu então a sublimação como um modo de aproveitar essa energia que não é utilizada, que seria um prazer em construir a cultura, no caso a sublimação. Então vamos tentar entender isto daqui. O Freud lá vai dizer, no Mal-Estar na Civilização, que a nossa vida social, ela implica a renúncia dos nossos desejos. Para a gente viver bem com os outros, a gente tem que abrir mão de muita coisa que a gente gostaria de fazer. E daí que vem o desconforto, o adoecimento psíquico. Né? Então, o Freud vai dizer que uma das possíveis saídas para esse desconforto seria a sublimação. Se o nosso prazer da sexualidade, ele não pode acontecer da maneira com que o nosso corpo demanda, por causa da nossa vida social, existem possibilidades diferentes de satisfação. Você pode se satisfazer também ali na leitura, na produção de conhecimento, você pode encontrar prazer na ciência e assim por diante, na arte, né? Então existem várias formas de encontrar prazer, para, digamos assim, liberar toda essa energia que a sociedade não permite que a gente libere da maneira que a gente gostaria, no fundo, que fosse liberado. O Nietzsche, ao longo de sua filosofia, ele denuncia várias barreiras que impedem a afirmação da nossa vontade de poder ou vontade de potência. Essas barreiras, então, podem estar na moral, na religião, na ciência, na filosofia. Então, aqui tem uma semelhança entre o pensamento de Nietzsche e o pensamento de Freud. O Nietzsche vai dizer que a cultura é, muitas vezes, uma barreira, algo que atrapalha a afirmação da nossa vontade de potência. Por outro lado, o Freud também vai dizer que a cultura também é algo que causa desconforto, porque ela nos priva dos nossos desejos, digamos assim. Só que tem uma breve diferença entre o Nietzsche e o Freud nesse ponto. O Nietzsche, ele vai enfatizar a necessidade de superar essas barreiras, né? Para o Freud já não é bem assim. O Freud vai dizer que a gente tem que aprender a lidar com essas barreiras e procurar outras maneiras de satisfação. Então aqui tem algumas frases, outras frases do Nietzsche ali no Assim Falou Zaratustra. Eu anuncio-vos o super-homem. O super-homem é o sentido da terra. Diga a vossa vontade, seja o super-homem o sentido da terra. Que é o macaco para o homem? Uma irrisão ou uma dolorosa vergonha? Pois é o mesmo
que deve ser o homem para o super-homem, uma irrisão ou uma dolorosa vergonha. Então, o que Nietzsche quer dizer com o super-homem? Super-homem é aquele indivíduo que consegue superar esses limites que a cultura coloca, né? Então, quando a moral nos traz valores que impedem a nossa afirmação, a afirmação da nossa vontade de potência, quando a filosofia, a religião traz isso também, no caso a gente viu na aula anterior como que a filosofia pode barrar a nossa vida, né? Quando você vive pelo conhecimento filosófico e não pela vida, de acordo com Nietzsche, isso é um erro, né? Então, o super-homem é aquele que consegue ultrapassar todas essas barreiras que a sociedade, que a vida em sociedade coloca. Outro trecho ali do Nietzsche, né? Eu não sigo o vosso caminho, desprezadores do corpo. Vós, para mim, não sois pontes que se encaminhem para o super-homem. Então, para Nietzsche, o super-homem é aquele que afirma a corporeidade. É aquele que afirma os seus desejos, os seus impulsos. A gente pode entender de uma maneira breve dessa forma. Aqui então um último exercício. Um dos pontos em que a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud se ligam é, alternativa a ideia presente nos dois pensadores de que existe uma estrutura psíquica comum, id, ego e superego, ou alternativa B, a noção de que cada indivíduo é um complexo de forças que são frequentemente contidas por barreiras. Voltamos já com a correção.
Já estamos de volta. Então vamos para a correção. Se você marcou a alternativa B, então, a noção de que cada indivíduo é um complexo de forças que são frequentemente contidas por barreiras, você acertou. Esse é um dos pontos em comum entre Nietzsche e Freud. A ideia de id, ego e superego é uma ideia mais própria do Freud e não tanto do Nietzsche. Ele não usa esses termos. Então, nesta aula, vimos que Nietzsche concebeu o conceito de vontade de potência para explicar o caráter central da natureza. A vontade de potência envolve o conflito entre forças opostas. Nesse conflito, as tendências mais fracas são submetidas pelas mais fortes. Freud também fala sobre um conflito entre forças que caracteriza a vida individual e social. Esta foi a nossa aula. Nos vemos na próxima.